uma criança internada e ela detectou hemorragia interna à distância e os médicos confirmaram tudo. Eu vou te contar a história da Tatiane Canegai, que é minha aluna, e tudo começou porque ela não imaginava que um simples curso de avaliação integrativa na estética iria mudar completamente a sua vida profissional e pessoal. Calma que eu vou te contar esse caso da criança. Mas era apenas, ela estava fazendo ali um curso para aprimorar os seus conhecimentos em estética, mas o destino tinha outros planos para ela. Por quê? Durante essas aulas, a professora falou de algumas técnicas misteriosas, falava de um tal de aurímetro, né? Então, assim, era apenas algumas pinceladas assim superficiais. Informações que deixavam mais dúvidas do que resposta na cabeça da Tatiana. Então, ela saiu ali do curso com uma sensação assim estranha, como se tivesse visto apenas assim a ponta de um iceberg gigantesco. E foi exatamente essa curiosidade que mudaria tudo. Eu vou te falar o caso da criança, mas assim, eu fiquei bem chocada e você vai ficar também, tá? Porque ela estava internada, né, e ela ajudou. Mas calma, vamos voltar aqui, vou chegar lá. Mas nessa procura, ela falou assim pra mim: Patrícia, Deus mandou você pra mim. Essas foram as palavras da Tatiane ao descobrir o trabalho com a biorressonância. Mas não foi amor à primeira vista. Foi um processo gradual de descoberta. Ela começou a seguir as lives, né, que eu fazia, assistir cada conteúdo lá da Semana da Biorressonância, que é o evento que a gente faz eventualmente. E a cada vídeo, a sua curiosidade crescia exponencialmente. Era como se tivesse sendo apresentado um novo mundo, completamente novo, onde as respostas que sempre procurou finalmente existiam. Mas ainda havia uma resistência. Até o dia que ela tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. E com as suas próprias palavras ela disse: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando Tatiane finalmente adquiriu o curso de biorressonância, algo extraordinário aconteceu. Não apenas assim estudou o conteúdo, ela literalmente engoliu o curso inteiro. Ela mesma falou: não dá para dizer que eu fui digerindo aos pouquinhos, não. Eu estava com tanto desejo de saber, de aprender, que eu consumia sem perceber. Quando vi, já tinha terminado todos os vídeos. Mas aqui vem a parte interessante da história, porque a Tatiana, ela começou com altos testes, ela começou a fazer a biorressonância nela mesma. E seus primeiros testes, né, foram bem simples. Ela começou a verificar os gráficos, ela colocava gráfico para neutralizar a radiação eletromagnética do celular e conferia se realmente funcionava. Então ela testou o celular sem o gráfico, depois pôs o gráfico e o resultado, o aurímetro lá, confirmou a eficácia. Então, mas isso era apenas o começo de uma jornada que se tornaria cada vez mais impressionante. Tatiane começou a aplicar a biorressonância em seus atendimentos de estética, de terapia capilar. E os resultados foram além de qualquer expectativa. Ela mesma falou, com as suas próprias palavras: às vezes eu tenho 3 tipos de shampoo, 2 ou 3 tipos de tônico. Qual que é o mais indicado para aquela pessoa, naquele momento específico? E assim ela começou a usar nos seus atendimentos. Mas o que aconteceu a seguir vai deixar você, digo, intrigada. Por quê? Porque na eletroterapia ela descobriu algo revolucionário. Porque muitas vezes o que seria mais óbvio era trabalhar com LED vermelho, mas já aconteceu dele do teste, né? Indicar outro, o azul. Então, quer dizer, ela conseguia determinar a dosagem exata, até de joules, que cada pessoa precisava especificamente. Mais assertivo que isso, mas foi um caso, né, seu específico que mostrou o verdadeiro poder da técnica. Tatiane, ela mesma, né, acordou um dia com uma tontura assim estranha, uma sensação de desnível que nunca havia sentido. Ela, preocupada, pegou o aurímetro e começou a investigar. A origem era física? Sim. Neurológica? Não. Então ela fez o rastreamento, identificou que a origem dessa tontura estava na TM, essa articulação que abre e fecha a boca. Então a biorressonância revelou que suas dores intensas na mandíbula, né, causada por aquele travamento, era um travamento, não era bruxismo não, estava afetando o seu labirinto. Por isso que ela estava com tontura. Por isso que ela mesma falou que é libertador. Você vê qual que é a origem da sua queixa ali, é rapidinho. Agora vem a história mais impressionante da criança. Então, uma criança de 5 anos estava internada
com hemorragia depois que ela caiu, após uma queda. Aparentemente, ninguém havia dado importância naquele acidente inicial, mas a criança ali internada, a Tatiane, preocupada, ela decidiu fazer a biorressonância à distância, fez todo o rastreamento e o resultado foi chocante, porque a biorressonância revelou que a criança tinha hemorragia interna, mas ela testou os órgãos, identificou que estava afetando não apenas o intestino, mas também o pâncreas, o duodeno e o baço. E sabe o que aconteceu? Os médicos do hospital confirmaram exatamente o que a Tatiana já havia detectado lá com a biorressonância. A criança realmente tinha hemorragia interna em múltiplos órgãos. E graças a Deus, a criança foi tratada e depois, apesar do susto, né, e dos riscos, né, que foram grandes, ela ficou bem. Mas tem mais uma história, né, que vai te impressionar do que aconteceu com a sogra dela. A sogra dela sempre teve um pigarrinho assim na garganta, né, uma irritação constante, que todo mundo achava ser problema respiratório ou baixa de imunidade. Mas a Tatiana foi lá e testou qual que é a origem com a biorressonância. Respiratório? Não, porque você vai testando os órgãos. É sistema digestivo? Ressonou. Era. Então, o problema do pigarrinho era do sistema digestivo. E a revelação foi surpreendente. Você sabe por quê? Porque a sogra estava com baixíssima acidez estomacal. Ironicamente, ela havia acabado de fazer um tratamento médico e tomando aqueles prazóis da vida, aquele medicamento que exatamente diminui ainda mais a acidez. Qual que foi a solução? Ela testou e recomendou tintura de alecrim, que ela modula, melhora essa questão da acidez estomacal. Ela usou a biorressonância para identificar até quantas gotas da tintura que ressonariam com a sogra dela. Então, deu 15 gotas 3 vezes ao dia, 15 minutos antes das principais refeições. Sabe qual foi o resultado? Ainda no primeiro vidro, né, no frasco, a sogra já estava bem melhor. Já tinha melhorado significativamente. E sabe o que a Tatiane falou sobre a experiência dela? Que a biorressonância é libertadora, porque ela direciona, não te deixa no escuro, não há dúvida. Hoje, Tatiana não é apenas uma profissional que cuida da beleza e da saúde. Ela se tornou uma verdadeira investigadora da energia, porque ela mesma é capaz de personalizar tratamentos, como ela explicou, detectar a origem das queixas, salvar até vidas, como o caso da criança. Transformar, assim, resultados dos seus clientes e, claro, o que todo profissional quer, ter confiança absoluta em seu trabalho. Ela mesma falou, gente, das próprias palavras, mais confiança no meu trabalho, com certeza. E até o momento eu não tive problema nenhum. Por quê? Você testa o que ressoa com o organismo do cliente. É o que o corpo do cliente está pedindo. Então, a biorressonância traz a verdade nua e crua. Quando você tem uma dúvida sobre a origem de um problema, isso aqui são as palavras da Tatiana, tá? Ela faz com que você consiga uma expansão para acertar. Então, Tatiana desenvolveu uma filosofia única. Só pergunte o que você está preparado para ouvir a resposta. Porque a biorressonância não mente. Ela não diz o que você quer ouvir. Ela diz o que você precisa saber. O que seu corpo está querendo te dizer através da energia. E sabe qual foi o conselho que a Tatiana deu para as pessoas? Com as suas palavras, ela falou. A biorressonância é perfeição, gente. É a verdade nua e crua. Então, para a Tatiana, não é apenas uma técnica, é uma forma completamente nova de viver, de trabalhar, é ter certeza de cada decisão, é poder ajudar as pessoas de forma precisa e eficaz. Eu considero a biorressonância libertadora, ela falou. E essa liberdade se reflete em tudo, nos atendimentos mais assertivos, na confiança dos clientes, na capacidade de identificar a principal origem de uma queixa. Então, a história de Tatiane prova que quando você encontra a sua verdadeira vocação, quando descobre uma ferramenta que realmente funciona, sua vida transforma completamente. De uma esteticista curiosa, ela se tornou uma especialista capaz até de salvar vidas e transformar a saúde das pessoas de forma precisa e natural. E tudo começou como? Com uma simples curiosidade. E Deus mandou você para mim. Essas são as palavras que resumem perfeitamente como o universo conspira para colocar as pessoas certas, no caminho certo e no momento certo. Então, a biorressonância não mudou apenas a profissão de Tatiane, mudou sua vida inteira. Então, essa história real de transformação
de Tatiane Canegai, de curiosa a especialista, de dúvidas a certezas, de tratamentos genéricos a soluções personalizadas que realmente funcionam. E se funcionou para ela, vai funcionar para você também. E aqui eu falo mais sobre a biorressonância, então passa a me seguir e dê o seu like.